Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe muito vocês durante todo esse dia, durante a próxima semana também, que se aproxima. Nós vamos dar início agora à nossa escola bíblica dominical. Vamos continuar estudando sobre a escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, não é? E hoje o nosso tema vai tratar a respeito da destruição da atual criação, a destruição dos elementos que nós conhecemos, não é? O planeta, o cosmos, enfim, e uma nova criação, então. É sobre isso que nós vamos tratar hoje na nossa escola bíblica dominical. E eu quero fazer uma separação hoje, quero fazer algo diferente hoje. Como nós temos muitos textos para ler, então eu gostaria de iniciar já o culto com a escola bíblica dominical para que a gente possa ler todos os textos bíblicos com o intuito de criar na nossa mente algumas imagens gráficas daquilo que a Escritura nos diz que vai acontecer nos últimos dias, naqueles dias em que Cristo voltar, tá bom? O livro de Apocalipse, ele tem uma chave muito interessante para quem quer ler o livro de Apocalipse. E eu quero incentivar você a ler esse livro, o livro de Apocalipse, ele é formidável. A chave para você entender o livro de Apocalipse é compreender que ele não é um livro contínuo, ele não é uma história linear. O método que foi aplicado na escrita do livro de Apocalipse pelo apóstolo João é um método muito interessante. Nós chamamos esse método de um método telescópico. É, isso mesmo, telescópico. Isso significa que o apóstolo João, ele vai ampliando aquilo que ele está escrevendo. E ele faz isso através de 7 repetições no livro de Apocalipse. Então, a cada novo momento, o apóstolo João está ampliando algo que ele havia dito antes. Então, ele conta a história, não é? Da destruição de todas as coisas, a história dos últimos acontecimentos, e você vai perceber que ele reconta de novo a mesma história, mas agora de uma nova perspectiva. Às vezes, ele olha para essa perspectiva da destruição e da consumação de todas as coisas de uma visão terrena, de alguém que estivesse na Terra. Em outros momentos, ele olha para estes acontecimentos como alguém que estivesse nos céus. Em outros momentos, diante de uma posição ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o apóstolo João vai fazendo e vai contando e recontando a mesma história, cada vez mais ampliando a história seguinte. Então ele cria para nós uma imagem, um quadro na nossa mente o mais completo possível. Diante disso, eu queria ler para você aquilo que está escrito em Apocalipse 21, como abertura da nossa escola bíblica. Eu não sei você, mas eu quando leio essas coisas, eu começo a imaginar como é tudo isso aqui, não é? E hoje nós vamos fazer bastante isso. Nós vamos imaginar, a partir da imagem que as Escrituras nos dá, cada acontecimento do final dos tempos. Nesse momento, aquilo que está em Apocalipse 21, com a abertura da nossa EBD. O apóstolo João, então, escrevendo, diz assim: E vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Grave bem essas palavrinhas-chave. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então
ouvi uma voz forte que vinha do trono de Deus e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara. Tinha 12.000 estádios, o seu comprimento e a sua largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem mesmo da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus é que a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que imagem interessante que o apóstolo João vai criando na nossa mente, e ele faz isso com o intuito de que nós fiquemos sempre aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa entrada nos céus. Você consegue imaginar na sua mente como é essa cidade santa que desce dos céus? Uma substituição, né? Ou uma recriação daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós conhecemos hoje como universo. Você consegue imaginar isso? O apóstolo João utiliza muitas figuras no livro de Apocalipse. Quem sabe numa outra oportunidade a gente faça uma exposição do livro de Apocalipse em sequência, então, para que você possa se aprofundar. Uma das imagens que o apóstolo João utiliza e que geralmente causa muita confusão é quando ele diz no capítulo 21, e já não haverá mar. As pessoas pensam que nos céus ou na nova criação da terra não haveria água ou não haveria aquilo que nós conhecemos como mar. Não é isso. Não é isso que o apóstolo quer dizer. Tem duas coisinhas aí que ele quer tratar quando ele diz que não haveria mar em Apocalipse capítulo 21. E eu vou dar para você só uma palhinha daquilo que é a interpretação do livro de Apocalipse. Você deve se lembrar que o apóstolo João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. E a separação entre João e os irmãos da igreja de Éfeso se dava pelo mar, um distanciamento geográfico. Além disso, quando as escrituras tratam a respeito do mar, é sempre uma imagem de turbulência, confusão, tristeza, não é? As pessoas sempre sendo chacoalhadas de um lado para o outro, sem paz. Então, quando o apóstolo João diz em Apocalipse 21 que não haveria mais mar, o que ele está querendo dizer é não haverá separação geográfica, distanciamento geográfico entre os irmãos. Seria o mesmo que eu dizer para você que os céus ele funciona de uma outra maneira e que nem eu mesmo sei. É muito difícil pensar sobre essas coisas porque é tudo muito novo. Mas seria o mesmo que dizer para você que aqueles que estão com você no céu estão à distância de um braço, estão ao alcance do braço. Não há um distanciamento, né? Além do mais, quando o apóstolo João diz que não há mar, então no céu é um lugar de paz. Não haverá mais essa turbulência que nós enfrentamos na terra. Isso é para alimentar o seu coração e mostrar para você como seria então os céus. Há outras imagens que o apóstolo João vai trabalhando para nós a respeito da estrutura dessa cidade santa. E eu quero abrir essa EBD justamente falando com você a respeito desta nova criação, deste novo céu e desta nova terra para onde eu e vocês vamos. Eu quero alimentar o seu coração com isso. Quero que você pense sobre isso, porque as imagens que serão criadas agora a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo são imagens bastante fortes, são imagens bastante violentas. Envolve fogo, envolve choro, envolve dor. E nós, filhos de Deus, precisamos estar consolados, porque sobre nós não acontecerá essas coisas. Nós seremos resgatados e entraremos na cidade santa. Quero orar com você nesse momento, antes de nós começarmos a nossa EBD, então. E aí quero propor para você alguns textos, os quais nós vamos ler e começar então a falar a respeito dos eventos que se seguem quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, por toda a sabedoria que o Senhor nos deu
ó Deus, para entendermos a Tua palavra, Pai. Ela nos alimenta, ela nos consola, ela nos fortalece e é por isso que nós louvamos o Teu nome, Pai. Senhor, à medida que nós estudamos a Tua palavra agora, alimenta o nosso coração, livra-nos da tristeza, livra-nos da angústia, ó Deus, livra-nos de ter o nosso espírito turbado, ó Pai, por outras preocupações e também por ansiedades. Trabalha na nossa mente, ó Pai, de tal maneira que possamos contemplar todas aquelas coisas que vão acontecer, ó Deus, quando o Teu Filho chegar. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, então até aqui nós começamos falando sobre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai trabalhando com os irmãos de Tessalônica a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aconselho você a ver os vídeos anteriores, então, e aquilo que foi abordado. Mas, de uma forma bastante resumida, ali o apóstolo Paulo trata especificamente a respeito da nossa reunião com Cristo nos ares, a chegada do anticristo, o homem do pecado, né? Uma apostasia global, né? E também a respeito da destruição do homem do pecado, do anticristo. Isso em 1 e 2 Tessalonicenses. Ele escreve de novo em 2 Tessalonicenses porque quando ele fala da primeira vez, os irmãos em Tessalônica ficaram com mais dúvidas do que da primeira vez. Então ele fala mais uma vez. E quando ele fala na sua segunda epístola, então, ele vai tratar a respeito do nosso arrebatamento, então, e do estado de coisas quando Cristo retornasse. Então ele mostra, ele cria, ele pinta na nossa mente a seguinte imagem: um grande estrondo, né, segundo a voz do Cordeiro e também o tocar de trombetas do arcanjo, né, os céus se abrindo, Cristo então descendo. Nesse momento, então, o anticristo, né, a besta, é destruída apenas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão na terra estão olhando para cima e começam então a ser arrastados, aqueles que são os eleitos, aqueles que são os crentes, os santos do Senhor, são arrastados. A palavra transladar ou arrebatamento é isso, é arrastamento. São arrastados até a presença do Senhor nos ares. O Senhor Jesus Cristo não está nem nos céus e nem com os pés na terra, ele está entre nuvens, não é? Então eles são arrastados para a presença do Senhor. Concomitante a esse arrastamento dos vivos, acontece a ressurreição dos mortos. O corpo físico é também agora colocado em pé, um corpo glorificado. E aqueles que vieram com Cristo nas nuvens, que são as almas dos santos, não é? Que não morrem e nem dormem, eles então retornam à unidade do corpo, não é? E a igreja se encontra de uma forma única com Cristo nos ares. Tanto aqueles que estavam mortos, como aqueles que estavam vivos em um único momento, e todos eles com um corpo glorificado. O que passamos então a tratar a respeito de Mateus, no capítulo 24, são os eventos que vão marcando essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E fizemos isso porque o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro entendem que quando nós tratamos sobre escatologia com a igreja tem a sua esperança renovada. A igreja consegue deixar de olhar as preocupações terrenas e passa então a se preocupar com os céus, onde ela passará toda a sua eternidade, com a nova terra, o novo céu. Não é? Dentro desses aspectos, então, que vão marcar esta segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, existem acontecimentos terrenos que vão anunciando
essa volta. Estes acontecimentos terrenos foram preditos pelo profeta Daniel, né? E também estão no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24. Algumas marcas, por exemplo, é a invasão de Jerusalém por Antíoco Epifanes, você deve se lembrar disso, no ano 160 antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha para o profeta Daniel e ele fala que haveria um abominável da desolação no lugar santo, ele está falando de Antíoco Epifanes, em primeiro lugar, ok? Antíoco Epifanes, um general, invade Jerusalém com as suas tropas, não é? E ele então vai rasgar um porco dentro do templo, um lugar santo. Ele rasga ali um porco, sacrifica um porco a Zeus. Então é disso que o profeta Daniel está falando. Mas não é só isso, é disso também. Quando você olha o correr da história, então chega nosso Senhor Jesus Cristo. E ele novamente revisita a profecia de Daniel e diz que novamente o lugar santo seria destruído, aconteceria algo abominável com este lugar santo. As tropas cercariam Jerusalém. Quem fala disso é o Evangelho de Lucas, tá bom? Depois pode visitar ele. Dentro disso, então, no ano 70, o imperador Tito, né, filho de Vespasiano, então, ele invade novamente Jerusalém depois de 4 anos de cerco, né? Muitos judeus se escondem dentro do templo e então eles colocam fogo no templo. O fogo é tão intenso que derrete muito da prata, do ouro e outras coisas preciosas bronze, que estão dentro do templo. À medida que essas coisas derretem, então estes materiais preciosos derretem, os combatentes, não é? Enfurecidos, enraivecidos, então matam muitas pessoas e vão destruir o templo, vão jogar as pedras do templo para poder ter acesso a esse ouro, a essa prata e a esse bronze. Por isso, quando Jesus olha para aquelas pedras que pesavam toneladas, pedras de 8 metros de comprimento por 2 metros de largura, e diz aos discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra, isso de fato acontece com ele revisitando a profecia de Daniel. Então, Daniel, note que ele perpassa vários acontecimentos. Primeiro, o acontecimento de Antíoco Epifanes no ano 160 antes de Cristo chegar. Por causa dessa destruição, Herodes, aquele que tinha mandado matar nosso Senhor Jesus Cristo, começa um processo de reconstrução que dura mais de 20 anos, não é? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nasce, cresce, ele já está aí perto dos seus 33 anos, quando ele diz que este templo de Herodes, que é o segundo templo, então, seria destruído, revisitando a profecia de Daniel. Dentro disso, nosso Senhor Jesus Cristo, quando revisita essa profecia de Daniel, mostra que não são apenas estes 2 acontecimentos. O apóstolo Paulo também diz que não são só esses 2 acontecimentos. 2 Tessalonicenses e Mateus 24 diz que novamente alguém se assentaria sobre a igreja, querendo se parecer Deus. E aí é sobre isso, então, que a nossa escola bíblica dominical vai começar agora a desenrolar estes acontecimentos, então, que vão marcando a vinda de nosso Senhor. Alguns acontecimentos que nosso Senhor trata. Primeiro, fome, peste, doença, né? Doenças incuráveis, guerras locais e guerras mundiais. Eu, na minha exposição, mostrei para vocês que algumas guerras que aconteceram, por exemplo, localmente na China, matou mais pessoas do que uma guerra mundial. Então, a guerra mundial chama atenção, porque estão todas as nações envolvidas, né?
mas uma guerra local tem uma grande capacidade de destruição. Está aí a China para nos mostrar. Somando o número de mortos da China nas guerras locais, ultrapassa o número das duas guerras, né? Então a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. Nosso Senhor Jesus Cristo mostra que acontece um esfriamento do amor, um esfriamento da moral. Então o mundo ele não vai melhorando, ele vai piorando à medida que vai chegando o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai numa piora. A ciência evolui, a capacidade intelectual evolui. Agora algumas coisas marcam uma piora. Doença, a moral, ela vai se degradando cada vez mais. A sexualidade, ela vai se degradando cada vez mais. Também acontece uma grande apostasia que varre o mundo, que vai marcando então estes dias. Então, isso culmina, todos estes acontecimentos culminam com o levantar de um homem, o anticristo. Não é? O levantar deste homem, então, deste anticristo, traz consigo também aquilo que nosso Senhor chamou de a grande tribulação, da qual eu disse para vocês que a igreja não estaria livre. A igreja vai entrar na grande tribulação. Né? Então, neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando então 2 Tessalonicenses, ele vem. E o que acontece? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler bastante da Bíblia agora? Abre lá comigo em Mateus 24. Mateus, no capítulo 24. A partir do verso 27. Mateus 24, 27. Diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nosso Senhor Jesus Cristo começa a tratar então como será a sua vinda. E esta vinda, então, usando 2 Tessalonicenses, usando Marcos, usando Lucas e aqui Mateus 24, nos diz que é um retorno, uma segunda vinda visível. Todo olho verá nosso Senhor. Por que ele utiliza essa imagem aqui de onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres? Ele diz assim como quando vocês olham para cima e vocês veem abutres circulando uma determinada região, e vocês sabem então que abaixo deles está o alimento que eles estão querendo, assim também vocês, quando observarem os eventos que eu estou descrevendo para vocês, vocês devem ficar de sobreaviso, porque estes eventos anunciam a minha chegada, uma chegada visível. Continua o texto então. Logo em seguida, a grande tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará mais a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então note que acontece uma grande tribulação, versos 29 a 31 mostra isso, e que dentro desta grande tribulação, nosso Senhor Jesus Cristo chega. Os poderes dos céus são abalados, o sol e a lua.
Alguns teólogos não acreditam que isso seja uma imagem literal. Eu acredito que sim, porque ela é repetida várias vezes dentro da Sagrada Escritura, e eu vou mostrar isso para você, mostrando que os poderes que nós conhecemos, Sol, Lua, o universo todo, ele é abalado. Uma das imagens interessantes que tem aqui é que o Sol perde a sua claridade. Você já parou para pensar por quê? O Sol, ele é ofuscado pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine que está um dia clarinho, o céu está azul, e você olha na direção do Sol. O que acontece? Você faz assim, né? Nossa, como o Sol está forte. Não é assim que a gente faz? A imagem que é tratada aqui mostra para nós que o Sol perde o seu brilho, mas não é que ele fica preto, não é? Ele perde o seu brilho por causa do brilho, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo vem e a sua glória brilha sobre toda a criação, o Sol perde a sua glória. O Sol perde a sua claridade, porque a claridade de Cristo é muito maior. É como se você colocasse uma lâmpada fraquinha do lado de uma lâmpada forte, para você ver o que acontece. A lâmpada fraquinha perde a sua glória para a lâmpada mais forte. É essa imagem que vem sendo trabalhada aqui. Aqui em Mateus 24, nosso Senhor Jesus Cristo diz que os seus anjos recolherão os seus escolhidos, seus eleitos do mundo naquele dia de tribulação. Então aqui nós precisamos começar a notar a criação se desfazendo. Há um derretimento da criação. Há fogo que vai destruir a criação, vai destruir a Terra, vai destruir o Sol, vai destruir a Lua, vai destruir os outros planetas, o cosmos como nós o conhecemos. E eu vou mostrar isso para você em seguida. Continua Mateus 24 e nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também o será com a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma tomada, a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nosso Senhor Jesus Cristo agora começa a nos mostrar que naquele dia em que ele voltar, o mundo estará num dia comum, como nos dias de Noé, um dia comum. As pessoas estão fazendo as coisas que elas corriqueiramente fazem. Não é um dia em que as pessoas estarão esperando, não é? De repente você escuta um barulho ensurdecedor, os céus se abrem e você naquele dia talvez tenha saído para ir trabalhar, tenha brigado no trânsito, tenha brigado com a esposa brigou com o marido, com o filho, foi no mercado, comprou as coisas que precisava, almoçou normal, né? Foi, pagou as contas, fez as transferências bancárias, né? Pegou dinheiro, pagou, comprou. Você estava em um dia comum e eu estava em um dia comum.
E de repente nosso Senhor Jesus Cristo chega como um ladrão. Você não percebe, ele chega. Nossa, essa é a imagem. A Escritura tem duas palavrinhas para ladrão. Uma é leptes e a outra é cleptes. A palavrinha ladrão utilizada para leptes é a mesma palavrinha que é utilizada para Barrabás. Barrabás, que foi escolhido no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um leptes. Ele matava e roubava, ou às vezes ele roubava, a pessoa oferecia resistência, ele matava a pessoa. Mas é algo comum desse tipo de ladrão, desse tipo de leptes, como Barrabás. Ele mata pessoas e então rouba. Não é essa palavra que é utilizada aqui. A palavra que é utilizada aqui é cleptes, de onde vem a palavrinha nossa, portuguesa, né? Cleptomaníaco. Já ouviu falar em pessoas cleptomaníacos? São aquelas pessoas que elas têm uma tendência para roubar. O cleptes, ele é aquele batedor de carteira. Ele é como Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também era ladrão, se você se lembrar. O apóstolo João diz que ele era cleptes, ladrão. Ele tinha consigo a bolsa de dinheiro dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ninguém estava olhando, ele tirava dinheiro da bolsa e roubava os apóstolos e roubava nosso Senhor. Ele era um cleptes. Cleptes é aquele batedor de carteira que quando você percebe, você fala: cadê minha carteira? Estava aqui agora há pouco. Entendeu? É esse tipo de ladrão que é utilizado aqui. É aquele que chega e você nem percebe. Entendeu? É aquele que tira alguma coisa de você e você nem percebeu. É este tipo de ladrão que está aqui, cleptes, né? Você nem percebe, cadê meu relógio? Nossa, mas estava aqui agora há pouco. Esta é a imagem que é trabalhada na minha e na sua mente, mostrando a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia comum, como todos os outros, a decadência moral aumentando, peste, praga, guerras, rumores de guerras, fome, não é? Uma degradação moral, o amor esfriando, a apostasia. É um dia comum. E de repente, pum, você nem esperava, eu nem esperava. É por isso que a imagem de Noé, como nos dias de Noé, é tratada aqui. Quando Noé entra na arca, era um dia comum. As pessoas estavam fazendo as coisas normais. Estavam lá colhendo, coletando, trabalhando, arando a terra. E de repente, zoom. Né? Perceba também que essa imagem desse arrebatamento não é um arrebatamento secreto. Ele é um arrebatamento que todo olho vê. Tem dois no campo, um é arrastado e o outro é deixado. Tem dois trabalhando, um é arrastado e o outro fica. E isso vai nos mostrando que esse arrebatamento não tem nada de secreto. Não é? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar entre as nuvens e a sua glória aparecer, ela vai chamar a atenção do mundo inteiro e todos vão fazer esse movimento. Olhando para cima, olhando para Ele. Quero te mostrar alguns textos que vão colaborando a respeito dessa imagem que nós estamos tendo agora, tá bom? Quero que você vá comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E eu vou fazer a leitura aqui. Irmãos, relativamente aos tempos e também às épocas, vocês não necessitam de que eu escreva para vocês, pois vocês mesmos já estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mateus 24 fala sobre isso, Marcos fala sobre isso, Lucas fala sobre isso, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, vem como ladrão. De novo, a palavrinha cleptes aqui. Né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dores de parto a quem está
para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Novamente, o apóstolo Paulo utiliza a mesma imagem que nosso Senhor Jesus Cristo, uma mulher grávida que está tendo contrações, e estas contrações elas vão sempre aumentando até que chega um momento da grande tribulação. O que é o momento da grande tribulação? O momento em que a criança agora quer nascer. E esse é o momento então mais dolorido para as mulheres, né? Perceba que a imagem que o apóstolo Paulo vai tratando é sempre a mesma. Ó, verso 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não podemos ser pegos de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Aqui é uma chamada do apóstolo Paulo, então, para que estejamos sempre prontos para partir. Não é? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses agora no capítulo 4, um capítulo antes, verso 13 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor, mesmo dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, um processo concomitante, né? Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quero te mostrar um outro texto que está agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e também à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Perceba que ele está revisitando a profecia de Daniel de novo, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Perceba então que o apóstolo Paulo então visita também a profecia de Daniel e fala mais uma vez que sentaria-se alguém de novo no templo ou sobre a igreja de Deus e cometeria então sacrilégios. Ele se sentaria como se fosse o próprio Deus sobre a igreja de Deus, não é? Eu quero que você vá comigo agora, ainda trabalhando essa imagem gráfica, e agora ela começa a ficar um pouco mais aterrorizante para nós. Queria que você fosse lá em 2 Pedro. 2 Pedro, lá no capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo a vocês.
Em ambas eu procuro despertar com lembranças a mente de vocês, que já é esclarecida, para que vocês recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. O apóstolo Pedro começa a revisitar então os profetas e também a fala de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos cristos, falsos pregadores, um evangelho mentiroso correria ao mundo. E ele continua, né? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Perceba aqui que há uma falta de fé, há uma incredulidade. A pergunta não é quando, a pergunta é onde. É como se as pessoas estivessem duvidando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu tataravô falava, o meu bisavô falava, o meu avô falava da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, meu pai também falava da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também falo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas até agora ele não voltou. Há uma incredulidade nos últimos dias. Pessoas que, por causa do avanço intelectual, não acreditam que, de alguma maneira, os céus podem se abrir, não é? E uma realidade que nós não vemos, que está escondida dos nossos olhos, então vira à tona. As pessoas não acreditam mais nisso. É isso que está aqui sendo combatido pelo apóstolo Pedro. Então ele diz: porque desde de que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente eles se esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus veio a aparecer o mundo daquele tempo. Veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, entendeu o que o apóstolo Pedro está falando aqui? A mesma palavra que criou o mundo e todas as coisas foi a mesma palavra que decretou a destruição nos dias de Noé, foi a mesma palavra que decretou a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo, você deve se lembrar disso. É a mesma palavra que já decretou a destruição do mundo como agora nós o vemos, a destruição do cosmos como nós o conhecemos. O apóstolo Pedro então diz, a mesma palavra há de se confirmar. E toda esta criação está reservada para o fogo. Então essa é a próxima destruição então que virá sobre todo o cosmos. Naquele dia então que nosso Senhor Jesus Cristo voltar nos céus então, e nós estivermos então com os olhos para cima e os anjos recolhendo os eleitos do Senhor de todos os lados, haverá também fogo e derretimento da criação por todos os lados. Alguns homens permanecerão nesse estado de coisas, enquanto nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu vou continuar a leitura para que você observe. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. De novo, a Bíblia diz, vai vir como ladrão, vai vir como cleptes. Você não vai estar esperando, é um dia comum e de repente, pam, chega, né? O qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
Passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Perceba que novamente o apóstolo Pedro fala que os elementos, o que são esses elementos? Esses elementos são o Sol, a Lua, as estrelas, o cosmo, as galáxias, a própria Terra. O que há em cima da Terra será desfeito pelo fogo. Então pense que você está juntando para você alguma coisa aí, sei lá. Imagina que eu estou falando aí com alguém que tem, sei lá, 20 casas de aluguel. O pastor Pedro está dizendo, ó, você está entesourando para o fogo. Sei lá, eu estou falando com alguém aqui que tem, sei lá, 50 carros, trabalha com carros de aluguel e vive acumulando carros. O apóstolo Pedro está dizendo, ó, você está entesourando para o fogo. Você está escondendo dinheiro, dólar, ouro, pedra preciosa. Você está entesourando tudo isso para o fogo. Vai tudo queimar. Tudo vai queimar. Não vai ficar nada. Quer as obras dos crentes, né? Os bens, estamos falando aqui de bens materiais, né? Quer os bens materiais dos crentes ou os bens materiais dos ímpios. Tudo será destruído, não ficará nada. Tanto é assim que o apóstolo Pedro vai repetir de novo no verso 12 que todos os elementos vão se queimar. E ele vai repetir isso no verso 12 e no verso 10 ele vai falar novamente. Olha lá comigo. 2 Pedro 3, né? No verso 12. Ele diz assim, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Perceba que ele novamente fala da destruição da criação. Serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele falou sobre isso no verso 10, no verso 12 ele repete, ele não tem dúvida. Os elementos abrasados se derreterão, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu, nova terra, no qual habita a justiça. Então não é essa terra que nós esperamos. Nós esperamos uma nova terra. À medida então que nosso Senhor Jesus Cristo chega e começa então todo aquele movimento, então um estrondo nos céus pela abertura dos céus, a chamada da atenção então pela glória de Cristo que brilha mais do que o sol, né? Os anjos então tocando a trombeta e reunindo aqueles que são do Senhor então para estar com Ele nos céus, os mortos ressuscitando, todos nós mortos e vivos então com corpos glorificados, indo ao encontro do Senhor. Aqueles que são ímpios ficarão. Também os bens materiais deles e os nossos ficam. E nesse momento, todos os elementos, Sol, Lua, estrelas, o cosmos, o universo, a galáxia, entram em colapso. Já parou para pensar nisso? Que imagem violentíssima. Eu fiz um esforço para tentar pensar nessa imagem. O apóstolo Pedro diz que nós devemos esperar esse momento, e a imagem que ele nos dá aqui é uma imagem muito interessante. Sabe quando o pai chega, sei lá, de uma viagem longa e ele tem um filhinho ali pequeno de 3, 4 anos? O que acontece quando o pai chega de uma viagem longa e tem um filhinho de 3, 4, 5 anos? O filhinho não coloca as mãos para cima assim e estica o corpinho na ponta dos pés para o pai pegar? Não é esse movimento, querendo que o pai agarre ele e dê um abraço nele? O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar exatamente como a imagem dessa criança, na ponta dos pés, com as mãos para cima, né? O queixo virado para cima, como se a gente fosse ser resgatado, fosse abraçado, né? É essa imagem que vai sendo trabalhada.
E à medida que essas coisas acontecem, toda a criação, então, vai derretendo pelo fogo. O sol, a lua, as estrelas, meteoros, que você imaginar, casa, bens, carro, dólar, ouro, todos os bens, eles vão se desfazendo. E nesse estado de coisas estão aqueles que não creem no Senhor. Estão aqueles que não entregaram a sua vida de verdade para Cristo. Estão aqueles que também vivem uma vida religiosa, um pé na igreja, um pé no mundo, vivem como o ímpio, vivem como uma pessoa qualquer, não é? Tem uma moralidade, às vezes, até um pouquinho mais elevada, mas não são crentes. Né? Você fala sobre esse estado de coisa, não muda o coração delas, né? Existe uma apatia para as coisas de Deus, não é? Quero te dar mais um texto. Isso está em Apocalipse 6, versos 12 em diante. Apocalipse 6, não é 3, é 6, meia dúzia. 6, verso 12 em diante. Que diz assim: Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Lembre-se que eu falei para você que o livro de Apocalipse, o apóstolo João conta e reconta a mesma história 7 vezes. E aqui está acontecendo um novo momento em que ele está recontando essa história, tá bom? E aqui está o sexto selo, né? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira quando é abalada. Novamente, o apóstolo João aqui em Apocalipse, dizendo que essas coisas vão ser assim mesmo. Por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Lembra daquele estrondo que nosso Senhor Jesus falou em Mateus 24? Do estrondo que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, do estrondo que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, de novo aqui o estrondo dos céus, porque os céus se recolhem como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Um grande terremoto, um grande abalo sísmico. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está a melhor imagem que eu consigo desenhar para você, utilizando todos os textos que falam a respeito dessa questão escatológica, né? É uma imagem aterradora. É uma imagem muito violenta. Muito violenta. Não é? As pessoas tentando então fugir, tentando se esconder, enquanto os santos, os eleitos de Deus, então são transportados, são trasladados, lembra da palavrinha arrastado até Cristo nos ares, não é? Todas as coisas, bens materiais ficam para trás, os ímpios ficam para trás também. Há anjos por toda parte, os céus se abriu e é como você conseguisse olhar como Estevão e ver o Cordeiro sentado no trono. Então todas essas coisas celestiais se abrem diante dos nossos olhos. Há uma imagem muito interessante de um livro, mas é um livro apócrifo. Só estou utilizando aqui porque é uma imagem, é um quadro que vai contribuir para aquilo que nós estamos dizendo, tudo bem? O valor dele é apenas ilustrativo, ok? É um livro apócrifo que trata sobre a vida de Adão e Eva. Ele diz que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso,
Eles então passaram a morar em uma caverna extremamente escura. E Adão vivia tentando tirar a própria vida, vivia se lastimando, vivia reclamando por causa daquilo que ele havia feito no Éden. Eles foram expulsos, colocados dentro de uma caverna. Ele reclamava que a caverna era extremamente escura, fria, vivia reclamando, tentava tirar a vida o tempo todo. Até que um dia, dentro da caverna, ele orou. E essa é uma oração que cria para mim uma imagem interessante. E diz assim, e ele diz assim para Deus: Deus, quando eu estava lá no teu jardim, eu via os anjos a todo momento. A todo momento eu via os teus anjos cantando com harpas, né? E agora aqui nessa caverna escura eu não vejo mais nada. E aí diz o texto que Deus responde para Adão. Eu estou, novamente, vou frisar que só estou usando isso como ilustração, não tem valor bíblico nenhum, é apenas uma ilustração. E aí então Deus responde para Adão e diz assim: Adão, quando você estava no jardim, você enxergava mais longe. Olha só que frase interessante, por isso que eu não esqueci mais essa frase. Quando você estava no jardim, você enxergava mais longe. E agora que você foi expulso de lá, você só enxerga as coisas que estão à distância do teu olho. Olha que coisa interessantíssima. Se eu perguntasse para você hoje, irmão, você consegue enxergar as coisas celestiais? Você vai dizer assim: olha, irmão, só pelos olhos da fé. Não é assim que a gente diz? Só pelos olhos da fé. É assim que eu digo também: olha, eu consigo, pelos olhos da fé. Eu creio que Pedro falou é verdade, o que João falou é verdade, o que Paulo falou é verdade, o que Jesus falou é verdade. E as coisas vão ser assim. Mas a gente não consegue ver de fato, fisicamente. Não é? A imagem agora é essa. Nós vamos ver de fato o mundo celestial. Ele vai se abrir diante dos nossos olhos. E nós vamos fazer esse movimento. Entendeu? Eles vão se abrir de fato diante dos nossos olhos. E haverá um espanto. Né? Para nós concluirmos então, e utilizando todos os textos que já foram utilizados, corroborando com aquilo que nós temos falado, lemos também Apocalipse 21. E eu sei que aquilo que eu vou falar agora aqui para você é alguma coisa que vai soar muito estranha no seu ouvido, não é alguma coisa que você está acostumado a ouvir, é alguma coisa que você vai ficar assim até meio: nossa, o pastor Fabiano está falando isso e tal, não sei o que, não sei o que. Porque geralmente os pastores não ensinam sobre isso, mas essa é uma escola bíblica dominical e eu gosto de ensinar tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de ensinar. Né? Quem me conhece sabe, eu não escondo nada não. Há alguns teólogos, e eu estou com esses teólogos, um deles é um dos maiores teólogos que nós temos no Brasil hoje vivo, é o Heber Carlos Campos Pai. Pode falar o que você quiser do Heber Pai. Eu sei que ele faz algumas afirmações muito doidas e tal, que você não concorda, e que eu também não concordo muitas vezes, mas ele é o maior teólogo que nós temos hoje no Brasil, é o Heber Pai. Né? Também o Augustus não deixa a posição dele muito clara, ele fica sempre para lá e para cá, ele não fala, né? Fica assim uma coisa meio, não sei, vamos ver, uma posição assim, né? Mas tem aí o Heber Pai comigo, tem outros grandes teólogos no Brasil e fora do Brasil que concordam com isso. Muitas pessoas pensam, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar. Muitas pessoas pensam que nós vamos morar no céu. Nós vamos nos encontrar com Cristo nos céus, então vamos morar lá no céu, lá em cima, né? Alguma coisa assim, né? Um contraste entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo e tal. Não é bem essa a imagem para nós. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar. Se você estivesse no Éden com Adão e você perguntasse assim: Adão, aonde está Deus? O que você acha que Adão ia falar para você? Já parou para pensar? Não.
Adão, onde está Deus? O que ele ia falar para você? Ele ia olhar e dizer para você: tá aqui só, pode falar, ele tá aqui. Não havia um distanciamento geográfico como nós estamos acostumados entre a terra, entre a, o Éden e o céu. Não havia uma distância como nós estamos acostumados. Óbvio que aqui nós estamos falando de eternidade. Algumas coisas complicadas de pensarmos sobre isso. Mas não havia uma distância geográfica. Deus está lá do outro lado e eu estou aqui. Entende? Deus está ao alcance da minha mão. Deus está próximo da minha mão. Quando nós subimos então com Cristo nos ares e a terra se desfaz em fogo, acontece então o julgamento, o decreto, os ímpios são lançados no fogo, o diabo, os seus demônios são lançados no fogo, o anticristo são lançados no fogo, são lançados para suas penas eternas. Né? Os anjos os lançam nesse momento. Nós subimos, nos encontramos com Cristo nos ares, então vamos participar das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com a sua noiva, né? Uma imagem, não é uma imagem literal, tá bom? Mas vamos com Cristo nos céus, todos nós vamos participar com Ele. E nesse momento a Escritura nos diz que uma nova terra é formada, entendeu? Uma nova terra, um novo jardim, um jardim melhor do que aquele jardim que nós tínhamos com Adão. É um jardim restaurado, como se Deus pegasse essa terra e glorificasse também essa terra e toda essa criação de novo. Eu e você não vamos ter um corpo glorificado? Haverá também uma espécie de uma terra glorificada, uma terra renovada. Por isso o apóstolo João diz em Apocalipse: novo céu, nova terra. E essa nova Jerusalém, ela desce dos céus. Então nós não vamos habitar nos céus como se nós não tivéssemos uma morada certa, tá entendendo como é que é? Todas essas imagens vão nos mostrando dentro da Escritura vez após vez. Por exemplo, quando os israelitas saem do Egito e vão até Canaã, Canaã significa uma nova terra, entendeu? Uma nova Jerusalém, uma nova morada, uma morada onde mana leite e mel. Essa imagem vai sendo trabalhada em nós vez após vez dentro da Escritura. Da mesma forma, nós não vamos morar no céu, entendeu como é que é? Mas preste bem atenção nisso que eu estou falando. Preste bem atenção. É uma nova criação. E aí você perguntaria assim: ô Fabiano, diga, meu irmão, cadê Deus? Eu olharia para você. Você chama ele aí, meu irmão. Tá aí do teu lado aí. Entendeu como é que é? Não haverá um distanciamento geográfico entre essa nova terra e este novo céu. Entende? Tudo para nós será céu, mas o local onde nós estamos é uma terra recriada, é uma terra glorificada, é uma nova criação. Entende? Como é que eu vou dizer isso para você de uma outra maneira, tentar criar uma imagem na sua mente? Cristo, ele estará ao alcance da sua mão. Você vai olhar e você vê anjo para todo lado. E eu pergunto para você: esse é o céu ou esse não é o céu? Ou se você perguntasse para mim: ô pastor Fabiano, não vai ter pastor, né? Mas se você perguntasse: ô Fabiano, onde é o céu? Eu olharia para você e diria: aqui é o céu, meu irmão. O Cristo aqui. Tá entendendo? O esforço que a gente tem que fazer mental e o esforço, a luta com as palavras para tentar criar essa imagem na mente das pessoas, porque na nossa mente há um distanciamento geográfico. O céu fica lá em cima e a terra aqui embaixo. Deus está lá e eu estou aqui. Há uma distância entre nós. Nessa nova criação, não há. Tentar dizer outra coisa assim para você. Os tempos serão eternos, certo? Se você tirasse
10 anos da eternidade, quanto ficaria? Você diria, pastor, fica a eternidade. Então a eternidade não é um caráter de tempo para nós. Tá entendendo? Você não consegue tirar 10 anos da eternidade. É um tempo ininterrupto, por exemplo. Ou diria assim para você, Deus está no passado, no presente e no futuro. Por que as profecias de Deus se cumprem? Você pensa assim, que não vão se cumprir porque ainda está lá na frente. Deus não conhece o desenrolar das coisas. Mas na verdade Deus está lá na frente. Ele está aqui, estava no passado, está aqui e está lá na frente também. É por isso que ele pode dizer o que vai acontecer lá na frente, porque ele está lá na frente, dentro do tempo da eternidade. Ele vê todas as coisas se desenrolando, entende? Eu sei que isso às vezes pode chocar um pouquinho você. Nossa, pastor, eu pensei que eu ia morar no céu e tal. Em certo sentido, vai morar no céu. Haverá uma nova Jerusalém, uma nova terra, né? Uma nova terra, uma nova criação, a criação glorificada, onde você vai dizer, onde está o céu? O céu é esse aqui. Cristo está aqui. Esse é o céu. Não é? Mas é uma nova criação. É um novo jardim. E aí vem de novo uma visita ao Evangelho de Lucas, né? Lucas, quando um dos ladrões penitentes diz para o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estará comigo no meu jardim. A palavra ali é jardim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra ali é jardim. Você estará comigo no meu jardim. Percebe? Então esta nova criação é um novo jardim. Melhor. Mais glorioso do que o Éden, mais belo do que o Éden. Eu nem consigo imaginar alguma coisa mais bela que o Éden. É muito difícil para nós pensarmos sobre essas coisas novas, né? É como se fosse o Einstein lá pensando sobre a questão do cosmos, do universo e tal. É muito difícil, né? Você tem que ter uma sabedoria espacial muito alta, é muito difícil. E aí a escritura ela fecha e ela não nos dá a conhecer muitas coisas, né? Nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é muito difícil, a gente fica limitado a isso que a escritura diz. Mas, tratando de Apocalipse então 21, é uma nova criação. Então essa criação é desfeita pelo fogo, uma nova criação surge, e nós habitaremos nesta nova criação. Então, não, eu diria assim para você, não vai haver um distanciamento entre o céu, um distanciamento geográfico, né, que você tem que pegar um carro e sair dirigindo. Eu vou lá no céu um pouquinho, vou pegar aqui meu carro, ou vou pegar aqui meu helicóptero e vou lá no céu, daqui a pouco eu volto. Não, parece que um é extensão do outro, entende como é que é? Os anjos por toda parte, Cristo, entende? Então não há um distanciamento geográfico como nós estamos acostumados. Porém, é um novo céu. É uma nova terra recriada, não é? Minha oração, meu irmão, é que Deus possa usar isso para falar ao seu coração, meu irmão e minha irmã. É que Deus possa usar tudo isso, todas essas imagens, né, para falar ao teu coração e aí dizer aquilo que o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro. E aí eu quero encerrar com esta palavra do apóstolo Pedro, do pastorzão Pedro, né? Amado, quando ele diz assim, olha só. Por esta razão, pois, meus amados irmãos, esperando estas coisas, lembre-se, você é uma criança de 3, 4, 5 anos que está na pontinha dos pés, esticou as mãos para cima, virou o queixo para cima e está esperando. É essa a imagem, né? Esperando estas coisas, se empenhem por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ser achado em paz. Você é uma pessoa que briga por qualquer coisa? Discute por qualquer coisa? É?
na igreja, arruma problema com todo mundo, em casa, com o pai, com a mãe. Você é esse tipo de gente assim? Caça confusão com o gato, com o cachorro, com o passarinho, chuta os bichinhos na rua, briga com todo mundo no trânsito. É uma loucura a tua vida. Você é esse tipo de pessoa assim? A mãe fala alguma coisa, o pai fala alguma coisa, você sai trocando e tal. Esse não é o bom caminho. Pedro está nos dizendo, olha, se empenhe para ser achado em paz com as pessoas. Procure ter paz com todo mundo, sem mácula, irrepreensível, como alguém que não ama o pecado, como alguém que não cultiva o pecado no seu coração. Não é alguém que vive falando mal dos outros, entendeu como é que é? Vive pensando mal dos outros, entende? É esse tipo de pessoa que nós precisamos buscar ser agora, a partir dessa imagem que foi criada para nós. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Depois de andar em paz com todo mundo, segunda coisa, a minha e a sua vida devem ser norteadas por uma boa teologia, por uma boa doutrina. Se nós conhecemos a verdade, nós devemos também andar pela verdade. Ortopraxia é a conduta correta de vida. Ortodoxia é a doutrina correta. Então, ortodoxia, doutrina correta, e ortopraxia, vida correta, devem andar juntas. Entende? Existem certas coisas que um crente não faz. Existem certas coisas que Jesus ele não admite. Existem certas coisas que não são comuns para um cristão. Entende? São comuns para um ímpio, para alguém que não conhece o Senhor. Mas para nós que somos cristãos, não são. Devem ser abandonadas. Que tipo de coisas, pastor? De uma forma bem prática. Roubo, mentira. Não são. Prostituição. E tantas outras coisas que poderia listar aqui não são comuns. Briga. Entende? Excesso de briga, excesso de confusão. Aborto. Nossa, pastor, aborto não é comum. Para os cristãos não é. Há uma preservação da vida em todos os aspectos. Entende? Tantas outras coisas poderiam ser listadas aqui. A doutrina correta precisa levar uma vida correta. E aí, então, você vive como alguém que está esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e não é pego desprevenido. Você vai estar vivendo normalmente, comprando, vendendo e tal, mas quando nosso Senhor Jesus Cristo houver aquele estrondo nos céus, então se olhar, você vai dizer o quê? Chegou a hora. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não vai ser pego desprevenido. Terceira coisa. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, vocês descaiam da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Por fim, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, todos eles falam a respeito de um falso evangelho que correria o mundo. Falsos pregadores, falsos apóstolos. Eu já disse alguém, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Não é verdade? O que isso quer dizer? Bom, os únicos 12 apóstolos que houveram estão mortos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Há um falso evangelho correndo o mundo, há falsos pregadores, falsos mestres,
homens que não têm qualquer compromisso com Deus, mas eles têm um compromisso com o teu dinheiro, com o teu bolso. O mesmo apóstolo Pedro diz que nos últimos dias os homens fariam de vocês o quê? Negócio. A fé seria objeto de negócio. Então não é incomum que nós vejamos aí recentemente esses tais apóstolos, esses tais mestres prometendo, por exemplo, cura de Covid-19. Não há cura científica ainda. Pastor, mas Deus não pode curar? Pode, mas vai fazer isso sempre com todo mundo? Não, não. Na verdade, Deus vai fazer isso segundo a sua vontade. Nós vamos orar e se for a vontade dele, vai fazer. Mas nós podemos prometer isso? Que uma água vai curar você da Covid-19? Nós podemos dizer para você, vem aqui na minha igreja, aqui na igreja presbiteriana de Araucária, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ficar curado. Eu posso prometer isso para você? Não. Por quê? Seria uma mentira. Eu estou me comprometendo a fazer algo que muitas vezes Deus não está interessado em fazer. Não é do interesse dele fazer. Não é da vontade dele fazer. Então é preciso muito cuidado. O que nós chamamos de teologia do coaching. Os homens voltaram a colocar o ser humano no centro, na cadeira onde estava Deus. Eles colocaram você, colocaram a mim. Falso evangelho. Você é o centro do coração de Deus. Não é. Não somos. Nós esperamos unicamente na misericórdia, na graça de Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Não, os homens dizem, você é importante, você é isso, você é aquilo, você é especial. Você... Para com isso. Não entra nessa onda, não. Você não pode ter doença, você não pode passar por problema financeiro, você não pode passar por problema no teu casamento, você não pode ter uma doença A, B, C ou D. Para com isso. Está lá Hebreus 11, nos mostrando o sofrimento de todos os nossos irmãos do Antigo Testamento. Nos mostrando que é por muitas tribulações que nós vamos entrar nos céus. Pense sobre isso. Dê ouvidos à voz do teu pastor. Dê ouvidos à voz daquele que ora por você. Daquele que se desgasta por você. Aquele que vai atrás de você, aquele que busca, aquele que ora, aquele que prepara, aquele que te ensina tudo que sabe, aquele que se importa com você de fato. Dê ouvidos a ele. Seja você batista, seja luterano, seja presbiteriano, seja lá da quadrangular. Valorize o seu pastor, valorize aquele que Deus colocou sobre você, valorize os seus diáconos, valorize os seus presbíteros, aqueles que estão empenhados em conhecer a palavra do Senhor e ensinar você de um jeito muito simples, muito humilde, é verdade, mas não é porque é simples e humilde que não é verdadeiro. Às vezes nós buscamos coisas gloriosas, coisas espantosas. Quem vai dar coisas gloriosas e coisas espantosas, miraculosas, será o falso Cristo. Entende? Nós não podemos ser arredados por esta falsa doutrina, por estes falsos homens. Então estejam de sobreaviso, meus irmãos. Tá bom? Fiquem esperando a vinda do nosso Senhor a cada novo dia, preparado. Precisa ler mais a Bíblia? Está aí do teu lado, pega a Bíblia, leia, faça um compromisso. É de manhã, é à noite, pega ela então e leia. Precisa orar mais? Ore, crie circunstâncias onde você pode orar mais ao Senhor. Está precisando ouvir mais louvores e cantar mais louvores ao Senhor? Coloque aí na sua TV, no seu celular e cante ao Senhor enquanto você está limpando a sua casa, enquanto você está fazendo as coisas. Precisa ensinar as crianças sobre as verdades da fé? Faça isso. Sentaram-se todos à mesa para comer? É um momento. Terminaram de comer? Abram a palavra. Tem um momento de devocional, tem um momento de oração junto com a família. E assim você vai trabalhando o seu coração, exercitando o seu coração na piedade. Tá bom, meu irmão?
Se ficou alguma dúvida, você coloca aí que no domingo que vem nós vamos abordar outros assuntos pertinentes também. E aí a gente responde no próximo domingo, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela revelação da tua palavra. Pai, a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a apressar o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo de forma santa e também anunciando, ó Deus, o teu evangelho, a tua palavra, até que o último homem, a última mulher, a última criança, ó Deus, o último velho possa entrar no teu reino, Pai. Ajuda-nos a cumprir o bom propósito, nos fortalece nesse tempo angustiante, nos dá ânimo, nos dá alegria, restaura, ó Deus, a nossa fé, a nossa alegria no Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma medida maior do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos também ter uma visão maior do Teu reino, para a Tua glória, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a viver de forma santa, esperando o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Não nos deixa ser contados entre aqueles que sofrerão eterna pena, ó Deus, mas nos ajuda a sermos recolhidos com Cristo nos ares. Que a tua misericórdia, que o teu amor, que a tua graça nos alcance a nossa família. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê um excelente domingo na presença do Senhor, tá bom? Hoje, 7 horas da noite, nós voltamos então. Vamos fazer hoje uma exposição no Salmo 5, o Evangelho no livro dos Salmos, não é? Que Deus abençoe muito você, a sua família. E lembre-se, esse é dia santo do Senhor. Abstenha-se de todo o trabalho. Guarde esse dia para o Senhor. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.